Portanto, quem se faz humilde como esta criança, esse é maior no reino dos céus. Está em Mateus capítulo 18, versículo 4. Em 1 João capítulo 2, versos de 12 a 13 diz: Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Em Romanos, capítulo 8, versículo 15 diz: Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Em Isaías, capítulo 40, versículo de 28 a 29 diz: Será que vocês não sabem? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Em Isaías, capítulo 40, versos de 30 a 31, continua dizendo: Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 41:10 diz: Por isso, não tema, pois eu estou com vocês. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Em Ezequiel, capítulo 33, verso 27, diz: Diga isto a eles. Assim diz o soberano, o Senhor: Juro pela minha vida, os que restam nas ruínas cairão à espada. Os que estão no campo entregarei aos animais selvagens para ser devorados, e os que se abrigam em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Em Isaías, capítulo 33, versos de 15 a 16 diz: Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, esse homem que habitará nas alturas, seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água, não lhe faltará. Oh, glória! Em Mateus capítulo 7, versos 11 diz: Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Em Salmo 37, versículo de 3 a 5 diz: Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança.
Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20 diz: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em Romanos, capítulo 8, versículo 17 diz: Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos de sua glória. Oh, glória, aleluia. Em Romanos, capítulo 8, versos 33 a 34, diz: Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e ainda está à direita de Deus, e também intercede por nós. Oh, glória, aleluia. Obrigada, Jesus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Em Salmo, capítulo 23, versículo 5, diz: Prepares um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Em João, capítulo 5, versículo 24, diz: Eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Oh, glória, aleluia, Jesus. Em Isaías, capítulo 5, versos de 10 a 11, diz: Uma vinha de 10 aquires só produzirá um pote de vinho. Um barril de semente só dará uma arroba de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com um vinho até a noite. Em João, capítulo 3, versículo 36, diz: Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Em Salmo 119, versículo 105 diz: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e luz que clareia o meu caminho. Oh, glória, 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 Jesus. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz: O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. Em Tito, capítulo 2, versículo de 11 a 12, diz: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Em Salmo, capítulo 32, verso 8, diz: Eu o instruirei e o ensinarei
no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, diz: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Isaías, capítulo 55, versículo de 8 a 9, diz: Pois os meus pensamentos não são o pensamento de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ótima segunda-feira a todos. Beijo no coração de todos vocês. Que esse início de mês de maio seja um mês repleto de alegria, felicidade na vida de todos vocês que estão aqui ouvindo essa mensagem. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam edificadas, tá bom? E um excelente dia a todos. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.